Na Grécia Antiga, acreditava-se que os raios e trovões eram um tipo de castigo dos deuses aos homens. Hoje sabemos que não é isso, mas eles continuam, de certa forma, deixando o povo de cabelo em pé. Biosfera no ar, pela sustentabilidade do planeta. Bom, que eu sei que é perigoso, eu acho lindo, entendeu? Se eu pudesse, na hora dos raios, eu fico escondidinha olhando, porque eu acho muito lindo. Mas eu sei que a gente tem que se proteger, não pode ficar embaixo de árvore, não pode ficar lugar aberto. Olha, não sei muita coisa não, só sei que ele faz uma boa destruição, viu? Que ele destrói as coisas, mata as pessoas, né? Por exemplo, eu moro lá em Registro, né? E lá já foi televisão, foi tudo. Queimou tudo, O que você sabe sobre os raios? Eu sei que eu tenho medo, né? Quando tá chovendo, eu fico com medo deles. Trovão, assim, eu fico sempre recolhida para dentro. E relâmpago. Você não pode andar com celular e essas coisas mais. E aparelhos, desligar os aparelhos e muitas outras coisas. Olha, sei lá, é uma coisa muito perigoso, que, por exemplo, não tem proteção nenhuma pra gente, a gente tá na rua e vem um raio e tal, o que você pode fazer? Você não pode fazer nada, é muito perigoso, entendeu? Tanto pra mim como outra pessoa, como você tá dentro do ônibus, você tá em qualquer local que você tiver, é perigoso. É uma descarga elétrica muito perigosa, a gente tem que se proteger dias de chuvas, né? Ficar embaixo de abrigo, não embaixo de árvores ou postes de iluminação. E por esse motivo, né? Que uma descarga pode ser fatal. Estamos no INPE para conhecer o trabalho de proteção contra raios realizado pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica. Nós vamos conversar com o coordenador deste grupo, Osmar Pinto Júnior. Tudo bem? Tudo ótimo. A gente vai falar um pouco sobre esse fenômeno e desmistificar alguns mitos, não é isso? Vamos lá. Os raios são descargas elétricas que ocorrem geralmente durante uma tempestade entre partículas com cargas negativas nas nuvens e positivas no solo. Como é a formação de raios? De uma forma resumida, né? O raio é uma descarga elétrica muito intensa que ocorre na atmosfera e ela ocorre na atmosfera a partir do choque de partículas de gelo dentro das tempestades, né? Tempestade é uma nuvem muito grande, Sim. Começa em 1 quilômetro e se estende algumas vezes até 15, 20 quilômetros de altura. Dentro de uma tempestade existem toneladas de partículas de gelo, pequenininhas partículas de gelo, algumas dessas até chegam ao solo e a gente pega na mão, né? Essas partículas de gelo batendo dentro das tempestades acabam ficando carregadas eletricamente e dão origem ao raio. Raio é a mesma coisa que relâmpago ou existe uma diferença? Existe uma diferença. Na linguagem científica, relâmpago é dado o nome a todas as descargas que acontecem na atmosfera, independentemente se elas atingem o solo ou se elas ficam dentro das nuvens. Já raio é o nome dado especificamente àquelas que atingem o solo, ou seja, aquelas que queimam equipamentos, aquelas que causam mortes. O trovão é perigoso, porque às vezes as pessoas ouvem o barulho do trovão e correm de medo. O trovão é o barulho, né? Não é uma descarga elétrica, o trovão é o barulho. Quando o raio acontece na atmosfera, essa corrente intensa aquece o ar, temperaturas altíssimas, na ordem de 30 mil graus. E esse ar aquecido se expande, né? Se movimenta, se afasta de onde o raio aconteceu e ao se afastar ele produz o som que é o trovão. É interessante que as pessoas realmente têm mais medo do trovão, porque o trovão é aquele barulho, mas na verdade ele, vamos dizer assim, não tem maiores danos, né? Não causa maiores danos. O problema é a descarga elétrica mesmo, é o raio. O Brasil é atingido por 60 milhões de descargas atmosféricas por ano. O que isso significa? Bom,
Esse número coloca o Brasil como o país campeão da incidência de raios. Sim. E o motivo disso é o fato do Brasil ser o maior país da região tropical do planeta. Região tropical, aquela região central do planeta, é uma região mais quente. E por ser mais quente, favorece a formação de mais tempestades e mais raios. Então isso nos coloca como campeão, né, de alguma coisa. Mas tem um lado negativo nessa história, é claro, né? Esse número excessivo de raios também traz prejuízos e mortes consideráveis ao nosso país. Os prejuízos são estimados em R$1 bilhão por ano, né? Com a queima de equipamentos, queimas de sistemas de transmissão de energia elétrica, distribuição de energia elétrica, na indústria e assim por diante. E as mortes, 130 mortes em média por ano no Brasil, né? Em todas as regiões brasileiras. Manaus é a cidade onde o número de mortes é maior, São Paulo é a segunda cidade. O estado de São Paulo registrou mais de 260 mortes por raios entre os anos de 2000 e 2012. Por que um número tão grande de mortes em São Paulo? Bem, São Paulo combina duas condições para levar esse número. Uma grande incidência de raios e uma grande quantidade de pessoas. Sim. Praticamente 25% dos brasileiros vivem no estado de São Paulo. Então nós temos muito raio e muita gente. Essa combinação leva a esse número elevado de mortes. Proteção contra raios. Carros não conversíveis, ônibus ou outros veículos metálicos não conversíveis, em moradias ou prédios de preferência que possuam proteção contra raios. Em abrigos subterrâneos, tais como metrôs ou túneis, em grandes construções com estruturas metálicas ou em barcos ou navios metálicos fechados. Desde antigamente, se acredita que o raio é uma forma de castigo, né? Que a pessoa teria feito alguma coisa errada, de certa forma, para ser atingida por raio, né? Alguns acham até que a pessoa estaria dominada por um espírito mau e por isso que o raio atinge ela. Na verdade, nada disso condiz com a realidade. Sim. O que condiz com a realidade é uma causalidade, é você estar no lugar errado, na hora errada. No Brasil, de 2000 a 2012, foram mais de 1.500 mortes por descargas elétricas. É claro que, se você estiver a par das condições, das regras para evitar riscos, você diminui muito a chance de ser atingido. A estatística que nós temos no INPE é que 80% das mortes são em circunstâncias que as pessoas poderiam ter evitado se soubessem as regras de proteção. Então daí a importância da pessoa estar a par. O que é perigo? O que eu não devo fazer numa tempestade? O que eu devo fazer? Que situações? Exatamente. Que situações? Existem inúmeras situações de perigo. Em casa, evite usar telefone com fio ou celular ligado à rede elétrica. Ficar próximo de tomadas, canos, janelas e portas metálicas. Tocar em qualquer equipamento elétrico ligado à rede elétrica, como geladeira e ferro. Mas estar num local como esse, nessa conversa que nós estamos, ao ar livre, perto de árvores, né, é um lugar muito perigoso se houvesse uma tempestade aqui, né? Se houvesse começar uma tempestade, nós tínhamos que parar essa gravação e ir para onde? Para um prédio, né, ou para um automóvel fechado. Sempre que você ver a proximidade de uma tempestade, você deve correr para um automóvel fechado ou para uma residência. Fora, ao ar livre, é que você corre riscos. E aí você tem que evitar de ficar perto de objetos metálicos, evitar de ficar andando num meio de transporte aberto. Note, se por um lado um carro é extremamente seguro, uma moto, um trator, são abertos, extremamente perigoso. Então não ande de moto, não fique perto de um trator, até mesmo uma enxada no ombro de alguém que está trabalhando no campo pode ser perigoso. Evite pequenas construções não protegidas, tais como celeiros, tendas ou barracos. Veículos sem capota, tais como tratores, motocicletas ou bicicletas. Estacionar próximo a árvores ou linhas de energia elétrica.
E acompanhe aqui no programa Biosfera que nós estamos divulgando essas dicas de como deve ser feita a proteção. Então participe do programa biosfera@boavontade.com. A gente vai para um breve intervalo, mas este assunto continua daqui a pouco.